Olá, olá! Eu sou Murilo Vicentim e bem-vindos ao canal São Paulo Vibes, o canal que te leva aos cantos mais interessantes do estado de São Paulo. Pois bem, no vídeo de hoje eu mostrarei para vocês alguns detalhes da cidade de Rio Claro, que fica a 24 quilômetros de Limeira. Então estamos aqui no interior de São Paulo e este vídeo vai se focalizar mais sobre os aspectos econômicos de Rio Claro. Eu pretendo fazer um outro vídeo sobre a cidade, no qual eu falo sobre o aspecto turístico. Mas no vídeo de hoje eu prefiro comentar sobre alguns aspectos importantes desta cidade que tem a sua importância para a pauta de exportações do estado de São Paulo. Pois bem, antes de começar o assunto, eu peço um favor a você, caro espectador. Deixe o seu like e considere se inscrever neste canal se você gosta desse tipo de conteúdo. O seu engajamento é fundamental para a manutenção das atividades deste canal. Isto posto, vamos ao que interessa. Eu visitei a cidade de Rio Claro por conta de um compromisso familiar. Eu não conhecia Rio Claro, eu nunca tinha vindo para cá e pouco sabia sobre a cidade. Deste modo, para produzir este vídeo, eu fiz algumas pesquisas justamente para me aprofundar sobre as características principais dessa cidade aqui do interior de São Paulo. E segue alguns dados que eu pude pesquisar. De acordo com o último censo do IBGE, que data de 2022, Rio Claro chegou a 201.418 habitantes. Isto é um aumento de 8,14% em relação ao último censo do IBGE de 2010. Rio Claro é um município que se estende por quase 499 quilômetros quadrados e faz divisa com os municípios de Santa Gertrudes, Araras e Corumbataí. Para que você se situe, mais ou menos, Rio Claro fica a 24 quilômetros de Limeira e trata-se de uma cidade que, tal como o interior de São Paulo no século XIX, ela foi muito rica, especialmente por conta do café. Na primeira metade do século XIX, a cultura do café e da cana-de-açúcar, além da pecuária, eram bastante fortes. Em 1855, havia no município 65 fazendas de café, e no caso a mão de obra era escrava. Em um momento posterior, houve a vinda de imigrantes alemães e suíços, e só a partir de 1880 os italianos vieram aqui, e no caso os imigrantes europeus, eles tinham salários fixos ou empreitadas pré-estabelecidas. Estes imigrantes tinham por hábito o cultivo de produtos de subsistência, como milho, arroz, feijão. Além disso, eles se dedicavam à produção de legumes, leite, manteiga, queijo, mel, dentre outros gêneros alimentícios. De todo modo, a cultura do café era bastante forte nesta região, e isto permaneceu até a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Com o passar do tempo, a cultura do café foi desaparecendo, assim como a pecuária. É certo que Rio Claro possuía várias fazendas produtoras de leite e de derivados deste. Contudo, as condições econômicas do país mudaram e, na segunda metade do século XX, nós vimos a ascensão da cultura da cana-de-açúcar. E Rio Claro possui uma série de fazendas cujo foco é a produção de cana-de-açúcar para a produção de etanol. Isto não é uma especialidade de Rio Claro apenas, mas o estado de São Paulo é muito forte na produção de etanol. Isto posto, uma grande parte do solo é dedicado ao cultivo de cana-de-açúcar para estes fins. Há também plantações de eucalipto e de outras culturas, mas o que vigora é realmente a cultura da cana-de-açúcar, pelos motivos que eu pude expor anteriormente. Contudo, há uma atividade industrial aqui em Rio Claro que se destaca. Ela não é a atividade dominante da região, mas ela produz muitos empregos diretos. E neste caso, eu me refiro à atividade da indústria cerâmica. Talvez você já tenha escutado falar destas marcas: Cerâmica Delta, Cerâmica Savane, Cerâmica do grupo Cristofoletti. Estas três indústrias estão na cidade de Rio Claro, possuem plantas ali. Além disso, elas fazem parte da Associação Paulista
das cerâmicas de revestimento. De acordo com os dados que eu coletei, a indústria em Rio Claro conta com 25.951 empregos. E estes dados eu vi em uma reportagem que data de 26 de junho de 2022. Destes 25.951 empregos, 12% deles, isto é, 3.112 empregos, estão ligados diretamente à indústria da cerâmica. E neste caso, a indústria da cerâmica não produz apenas estes empregos. Isto vai muito além disso, pois há toda uma cadeia produtiva que envolve maquinários, insumos, o varejo, a mineração. Então, há muito mais empregos que estão ligados à produção de cerâmica. No caso, eu me refiro aos empregos indiretos, e isto, logicamente, representa criação de riqueza. Emprego gera riqueza, que faz com que as pessoas consumam, gastem. No âmbito Brasil, a indústria cerâmica tem se destacado. Primeiramente, este é o setor que consome 14% de todo o gás natural de uso industrial do país, e a indústria cerâmica representa 6% do PIB do segmento da construção civil. Então, estamos falando de números bastante representativos ou importantes, como queiram. E a indústria cerâmica é responsável por fazer o Brasil como o terceiro maior produtor mundial de cerâmica de revestimento. O Brasil perde apenas para a China e para a Índia, mercados onde a construção civil é muito forte. No caso da China, é sabido que a construção civil está enfrentando um momento de maior morosidade, mas ainda assim o mercado da China é extremamente relevante. No que tange à exportação, o Brasil fica na 7ª posição como o maior exportador do mundo, e ele ocupa o 2º lugar entre os maiores consumidores de cerâmica de revestimento, ficando apenas atrás da China. E no caso, analisando este setor do ponto de vista regional, Rio Claro integra o polo cerâmico de Santa Gertrudes, que é formado pelas cidades de Limeira, Cordeirópolis, Santa Gertrudes, Ipeúna, Piracicaba, Iracemápolis e, logicamente, Rio Claro. O estado de São Paulo concentra 70% da produção nacional de cerâmica. Além disso, cerca de 92% da produção de todo o estado está localizada na região de Santa Gertrudes. Então, todos estes dados mostram a importância deste setor, tanto em nível regional como em nível nacional. E é importante saber que este segmento industrial possui a sua força e faz com que o Brasil tenha um aspecto de representatividade no cenário internacional, uma vez que nós exportamos o nosso produto para mercados como Estados Unidos, Argentina, México, dentre outros. E eu pude pesquisar alguns dados adicionais que foram liberados pela Ciesp da região de Rio Claro, e, de acordo com estes dados, no primeiro semestre de 2023, as exportações desta região de Rio Claro, que abrange os municípios de Araras, Leme, Santa Gertrudes, Corumbataí, Itirapina e Ipeúna, totalizaram mais de 300 milhões de dólares neste período. De acordo com a Fiesp, baseando-se em dados das regiões da região de Rio Claro, a indústria pode contribuir de modo cada vez mais significativo para a ampliação das vendas internacionais, tanto em volume quanto pelo fator de incluir produtos de alto valor agregado na pauta de exportações. E no caso, a região de Rio Claro obteve um superávit de 115,4 milhões de dólares no primeiro semestre de 2023. Houve um decréscimo de mais de 60% nas exportações. Contudo, apesar desta queda na atividade industrial, por conta do cenário de incerteza que atinge o país, a região manteve um superávit, o que é um dado importante. Então, a indústria tem muito a contribuir e, no caso, a indústria cerâmica exerce o seu papel, levando-se em conta que a construção civil é um dos motores do estado de São Paulo, e se a construção civil está bem ou se ela está se movimentando, o setor cerâmico se beneficia. Então, meus caros, este foi um apanhado de informações que eu pude obter da cidade de Rio Claro. Há outros elementos que eu poderia comentar neste vídeo, mas eu prefiro manter o vídeo até aqui, e eu espero que você tenha gostado deste conteúdo. E você, caro espectador, você é de Rio Claro? Você conhece a dinâmica
desta região? Deixe aí o seu comentário na caixa de comentários logo abaixo, o que você acha do conteúdo e as impressões que você tem da região. A região está se desenvolvendo? Há empregos? Eu ficarei feliz em ler a sua opinião. E antes de mais nada, por favor, deixe o seu like e considere se inscrever neste canal se você gosta desse tipo de conteúdo. O algoritmo do YouTube reconhece o seu engajamento e vai distribuir este conteúdo para mais pessoas. Pois bem, eu fico por aqui e até o nosso próximo encontro. Até mais. Tchau!